Como foi decidido por vocês na aba comunidade, eu odeio vocês, o filme que a gente vai falar hoje aqui é Verdade ou Desafio. Filme lançado em 2018, dirigido por Jeffrey Wadlow, também conhecido por dirigir Kick-Ass 2, A Ilha da Fantasia e Imaginário, Brinquedo Diabólico. Eu não sei se esse é um currículo muito bom, não. Verdade ou Desafio é conhecido pelos seus personagens genéricos e chatos, história fraca e efeitos especiais que te fazem sentir saudades dos efeitos práticos dos anos 80. E aí, preparados para me verem sofrer em mais um vídeo? Vamos lá. O filme começa com a mulher chegando até uma lojinha de um posto no meio do nada. A mulher bem suspeita está usando um casaco com capuz, sendo que deve estar um calor do caramba. Enquanto ela tenta fazer uma compra, o dono da loja com uma voz sinistra pergunta: verdade ou desafio? Ela então vai até uma outra cliente da lojinha, pede perdão, diz que não tem escolha e taca fogo nela. É assim que eu me sinto todo dia nesse calor. O filme corta para Olivia, a personagem moça e inocente. Ela se inscreveu em um programa com o propósito de construir casas para pessoas desabrigadas, mas a Mark, a bad girl e melhor amiga dela, diz ter cancelado a inscrição, pois ela queria que Olivia e os outros amigos fossem uma viagem juntos, já que eles iriam se formar em breve e não iriam mais se ver. A Olivia não curte muito a ideia, mas acaba cedendo. Nosso querido grupo de amigos é composto por Tyson, o bad boy e provavelmente jogador de futebol americano, Penelope, a namorada sem personalidade do Tyson, Lucas, o namorado da Mark, e o Brad, o cara gay. Eu não tô fazendo pouco caso dos personagens não, tá? Eles são basicamente só isso mesmo. Enfim, enquanto o pessoal tá colocando as malas no carro, rola um clima entre a Olivia e o Lucas, o namorado da suposta melhor amiga dela. Boa moça que nada, talarica! Bom, a Mark também não ajuda, né? Já que após saírem uma viagem para o México e irem uma festinha, a Mark resolve trair o namorado dela a 5 metros de distância dele. Ela tá se esfregando e beijando um cara nas costas do namorado. Por que só tem gente safada nesse tipo de filme, hein? Depois da boa moça, projeto de talarica, dar uma bronca na traidora, ela vai até o bar da festa para beber um pouco. Lá um cara aleatório da faculdade aparece e tenta dar em cima da Olivia, mas ela é salva do esquisito com a ajuda de Carter, um cara que também estava no bar bebendo. Depois de uma paquerinha, os amigos da Olivia estão prontos para ir embora, mas o Carter sugere um outro rolê. Basicamente o Carter leva todo mundo para uma capela abandonada no meio do nada. Sim, eles seguiram o desconhecido até um lugar no meio do nada. Parece uma boa ideia. Chegando lá, o esquisito da faculdade aparece mais uma vez, já que ele é um personagem super importante do filme. Spoiler, ele não é. E o Carter sugere de todo mundo brincar de verdade ou desafio. Depois de algumas verdades jogadas na cara e briguinhas, chega a vez do Carter de participar. Ele então escolhe verdade e bom, ele revela tudo. Ele disse que usou Olivia porque ela parecia ser a mais bobinha dali e atraiu todo mundo para aquele lugar para que eles pudessem jogar o jogo e que ele não se importava de ver outras pessoas morrendo se isso fizesse ele ficar vivo. Calma, cara, é verdade o desafio, não um Charlie. Ninguém entende nada, o Carter sai fugido, a Olivia até tenta falar com ele, mas o mano tá com pressa e vai embora. Quando ela volta até o grupo de amigos, ela se depara com isso, os amigos dela usando um efeito ruim de Snapchat. A Olivia então sai do que parece ser um transe e geral vai embora daquele lugar esquisito. Eu nem preciso comentar o quanto que esses amigos não parecem amigos de verdade. Todo mundo se odeia aqui. Eu não sei porque todo filme de terror ruim tem que ter um grupo de amigos que não são amigos. De volta à vida rotineira de universitário, a Olivia começa a passar por umas situações bem estranhas. Ela que tá brigada com a Mark começa a ver verdade ou desafio escrito na mesa da sua faculdade e no meio das suas correspondências de casa. Ela acha aquilo estranho, pensa em comentar com a Mark, que mora junto com ela, mas resolve ignorar. A Mark, que estava sofrendo no seu quarto, relembrando do seu pai que se churrascou um tempo atrás, resolve ir até o quarto da Olivia para elas fazerem as pazes e seguirem com a vida. Que bela amizade, né? Adoro essas duas. No dia seguinte, na faculdade, a Olivia vê que arriscaram verdade ou desafio no carro dela. Ela acha que foi e acusa o esquisito da faculdade, mas ele diz que não fez isso, não tem nada escrito no carro dela. A Olivia sai andando revoltada até a biblioteca e lá pessoas começam a rodear ela com o filtro do Snapchat no rosto, perguntando verdade ou desafio. A Olivia, acuada, escolhe verdade e dá um grito no meio da biblioteca dizendo que a Mark vive traindo o Lucas. Por azar da Olivia, justamente a Mark e o Lucas estavam lá. O Lucas sai revoltado do lugar e a Mark vai atrás. A Olivia segura o braço da Mark e até tenta explicar dizendo que estava vendo coisas e que não sabe o que aconteceu, mas a Mark diz que se ela não a soltar, vai quebrar a mão dela. Eu acho engraçado que o filme mostra que o pai da Mark foi de F e ela tá triste para fazer a gente criar uma empatia por ela, sendo que na cena seguinte o filme mostra que a Mark é uma traidora. Eu não vou sentir pena dela desse jeito no filme. Aqui temos uma cena ruim e desnecessária. O esquisito tá em um bar e uma mina que ele tava tentando dar em cima é possuída pelo filtro do Snapchat. E ela o desafia a mostrar o Bilal no meio de todo mundo. E por alguma razão, ele não acha aquilo esquisito e sobe em uma mesa para dar um showzinho dele. Mas ele acaba mudando de ideia depois de ver que tá todo mundo gravando e desiste. Mas o filtro não gosta disso não, tá? Ele é possuído, fazendo assim com que ele escorregue uma bola de bilhar e morra quebrando o pescoço.
Eu digo que essa cena é ruim, não porque é uma cena mal feita ou porque o personagem é uma bosta. O personagem é uma bosta e a cena é legal até. Mas sim porque essa cena tá no trailer. A cena inteira tá no trailer. Você não sabe nem o nome do personagem, não sabe o que ele é na trama, não sabe pra que ele serve, mas sabe que ele vai morrer e como ele vai morrer, por causa do trailer do filme. De volta aos nossos heróis, a Olivia tenta explicar o que ela viu e durante essa conversa, eles recebem um vídeo do esquisitão falecendo no bar. Disso, a Olivia então entende que quem se nega a participar do jogo, morre. O pessoal, especificamente o Lucas, não acreditam nela e ele sai da casa revoltadinho. Mas no caminho ele percebe que fez bosta, tá? Ele começa a ouvir vozes e encontra escrito em uma parede: verdade ou desafio, Lucas? Ele se recusa a responder, então no seu próprio braço aparece um machucado escrito: verdade ou desafio. Ele liga pra Olivia, ela diz que ele tem que escolher ou então ele vai morrer. Ele escolhe verdade e diz que sempre sentiu algo pela Olivia e queria saber como seria estar junto com ela em vez da Mark. Você seria menos corno, cara, é isso que você seria. Mais tarde naquela noite, a Mark aparece na casa e a Olivia e o Lucas tentam convencer ela e o pessoal que o jogo é real e que, seguindo a ordem de uma foto que eles tiraram no México, a Mark seria a próxima. A Mark então recebe a mensagem de verdade do desafio no celular e, sem acreditar naquilo tudo, responde escolhendo desafio. E com esse desafio, fazer o que ela disse que iria fazer antes: quebrar o braço da Olivia. A Olivia então vai, pega um martelo e entrega a Mark. Ela hesita um pouco, mas depois da Olivia dizer que ela é covarde igual o pai dela, a Mark dá-lhe uma marretada na mão da amiga. Ela sai correndo pro quarto, o Tyson e a Penelope saem da casa com medo daquela balbúrdia toda, e o Lucas e o Brad vão pro hospital com a Olivia. Enquanto a Olivia é atendida, o Brad vai comprar sozinho um salgado em uma máquina e o corpo de um velho é possuído pelo filtro do Snapchat e pergunta: verdade ou desafio? No susto, o Brad responde verdade e logo em seguida encontra o seu pai, que é policial, e se assume dizendo que é gay. Enquanto isso, o Tyson estava na entrevista de emprego ignorando as mensagens da Olivia sobre o jogo. Eles correm desesperados até o Tyson, mas tudo aparenta estar bem, até que ele tem que voltar à sala de entrevista por ter esquecido a sua maleta. De volta à sala, a entrevistadora é possuída pelo Snapchat e pergunta: verdade ou desafio, Tyson? Ele então, achando que aquele é mais um jogo da Olivia, escolhe verdade. Ela então pergunta há quanto tempo ele está falsificando receitas médicas para os outros alunos. Ele diz que não faz isso, é possuído pela entidade por mentir e enfia a própria caneta no olho, se finalizando. De volta à casa da Olivia, a Penelope está enchendo a cara e o pessoal concorda em todo mundo sempre escolher a verdade durante o jogo e ser o mais sinceros possíveis ao responder as perguntas. Parece um bom plano. A Penelope vai se deitar e o pessoal usa o notebook da Olivia para tentar encontrar o safado do Carter, para tentar entender como o jogo funciona e como se livrar daquele bicho do mal. Enquanto isso, a Penelope vai ao banheiro vomitar e o reflexo dela no espelho pergunta: verdade ou desafio? A Penelope escolhe verdade, mas o filtro diz que não é assim que o jogo funciona e ela vai ter que escolher um desafio agora. Enquanto isso, nas pesquisas sobre o jogo e o Carter, os nossos heróis encontram uma moça chamada Gisele, que conhece o tal Carter e aparentemente está participando do jogo também. O plano deles então é ameaçar a moça pelo Facebook e fazer com que ela se encontre com eles. Depois de mais briguinhas bobas, a gente então descobre qual é o desafio da Penelope: andar em volta do telhado da casa até beber uma garrafa inteira de vodka. Ainda bem que ela vomitou antes, né? Por muita sorte e com a ajuda de um colchão, a Penelope consegue terminar o desafio e não ser morta pelas partes afiadas de um portão. A Gisele então responde a mensagem de ameaça e eles marcam de se encontrar. Chegando lá, a Gisele explica que ela, o Carter e mais uns amigos entraram naquela propriedade abandonada, usaram os tóxicos e quebraram um monte de coisas e vasos velhos, provavelmente libertando o espírito do Snapchat que estava preso em um desses vasos. Eles então jogaram verdade ao desafio e o bicho ruim resolveu seguir com a brincadeira até que todos morressem. Bom, o filtro cansou de brincar com o Carter e a Gisele, então ele desafiou o Carter a encontrar mais jogadores. Ah, e o motivo da Penelope ser obrigada a escolher um desafio foi porque a Gisele e os amigos dela brincaram assim: depois de 2 verdades, era obrigatório alguém fazer um desafio. E bom, o desafio da Gisele era encontrar a Olivia e matar ela. Ela até tenta atirar na Olivia, mas a aparentemente bem sóbria Penelope se joga na frente dando uma de herói. A Penelope foi encontrar o pai da Mark. F no chat. E bom, já que a Gisele não cumpriu a parte dela do desafio, ela também vai de F. A polícia aparece no local e leva geral para a delegacia. Lá o chefe de polícia está bem desconfiado com todas essas mortes esquisitas, mas ele não pode prender a Olivia lá e ela também não vai contar sobre o jogo maluco que está acontecendo, né? Eles são liberados logo em seguida. De volta a casa, eles começam a investigar e pesquisar sobre o local abandonado no México. E enquanto a Olivia está procurando o carregador do seu notebook no quarto, ela é atacada por um morador de rua com o efeito do Snapchat e resolve escolher desafio, dizendo pro Lucas que escolheu o desafio para proteger assim os seus amigos, já que ela tem uma verdade que não pode contar para Mark. Mas tem um probleminha. O desafio da Olivia é fazer safadezas com o Lucas. A Mark não gosta nem um pouco disso e faz o que ela faz de melhor: vai embora emburrada. Enquanto eles estão num bem bom, a Olivia é possuída e lança um verdadeiro desafio ao Lucas, no meio da safadeza. O Lucas escolhe verdade e a verdade que ele conta é de que ele está apaixonado pela Mark. Sim, ele disse que está apaixonado pela mina que traiu ele várias e várias vezes, sendo que há um tempo atrás ele disse que tinha sentimentos pela Olivia também.
que tá acontecendo com a mente desse cara? Depois da safadeza, eles encontram uma reportagem sobre uma freira de 19 anos que sobreviveu a um massacre em um convento décadas atrás. O mesmo convento abandonado que eles foram. Enquanto isso, a Mark, que estava em uma lanchonete assistindo um vídeo do seu pai falecido, é pega de surpresa quando o vídeo é possuído pelo filtro. Verdade ou desafio, Mark? Ela escolhe verdade e a entidade pergunta o porquê dela ainda guardar a arma que o seu pai usou em si. Ela diz que é porque pensa em usar algum dia e a entidade então sugere que ela faça isso. Qual foi dessa entidade sugerindo que o participante faça algo? Você faz as perguntas ou desafios e o participante cumpre. Tá roubando no jogo, hein? O Lucas e a Olivia vão até o México, chegam até a casa da idosa sobrevivente e são atendidos pela neta dela, que os leva até a senhora, mas diz que ela não vai falar nada com eles. Bom, agora a gente finalmente descobre como foi que começou essa loucura toda. Usando um caderno, a senhora escreve sobre como aquilo tudo aconteceu. Basicamente, o padre do convento era um bostão e as freiras brincavam de vários jogos para se distrair. Porém, uma das moças manjava dos paranoias espirituais e invocou um demônio chamado Cailix. O demônio se apossou do jogo de esconde-esconde delas e uma freira acabou então escolhendo o padre, o matando, picotando em vários pedaços e o escondendo, só vendo seus restos mortais serem encontrados semanas depois. Mas dava para selar esse bicho ruim em um pote especial usando um feitiço e fazendo um sacrifício. Nas gravações da Olivia do local, ela encontra o pote quebrado com algo podre dentro. Esse algo podre sendo a língua da senhora, o sacrifício necessário para selar a entidade. Ela então entrega um pote e as palavras necessárias para usar o feitiço, palavras essas escritas em espanhol, e o pessoal volta para a cidade. De volta à cidade, o pessoal leva o papel pro Brad, já que ele é o único que sabe ler espanhol, mas são interrompidos pelo pai dele que quer conversar. Enquanto o Brad sai com o pai, Olivia recebe uma ligação da Mark que diz ter escolhido verdade, ou seja, o Brad, o próximo no jogo, vai ter que escolher desafio. Em um momento fofo, o pai do Brad diz que não se importa com o fato do Brad ser gay e que vai o amar independente de tudo, porque ele é o seu pai. O Brad então escuta através do rádio da polícia do seu pai, verdade ou desafio. Adivinha qual o desafio? Roubar a arma do seu pai e fazer-o implorar pela vida. O pai dele pede desculpas pelo modo que o tratava, tentando resolver os problemas, mas infelizmente nada disso adianta e o Brad então é baleado pelo parceiro policial do seu pai, morrendo no local. F. Brad, descansa em paz. Os sobreviventes restantes, Olivia, Lucas e Mark, se encontram na delegacia. Lá, a entidade usando o Lucas diz, verdade ou desafio? A Olivia então escolhe desafio e a entidade a desafia a dizer a verdade. A Olivia então conta a verdade sobre a finalização do pai da Mark, que basicamente a Olivia foi até a casa da Mark após a separação dos pais dela, buscando um pouco de consolo, mas quem estava na casa era só o pai da Mark, que acolheu a Olivia, a ofereceu bebida, já que ele estava afogando as mágoas por ter sido demitido do trabalho por ser pego bebendo, genial. Papo vai, papo vem, o pai da Mark começa a dizer que ela é linda, que não sei o que, e tenta ficar à força com a Olivia. A Olivia afasta ele e diz que vai contar tudo pra Mark. Ele implora e diz que não, e que se ela disser, ele vai acabar se finalizando. Ela diz que ficaria feliz que isso acontecesse com ele e vaza dali. O que acontece depois a gente já sabe. Então o filme quer que eu sinta a pena da Mark e do pai dela, que embebedou uma adolescente e tentou fazer safadezas com ela à força. Então tá bom, filme. Então tá bom. A Olivia é chamada para ser interrogada, já que a polícia viu as mensagens que ela enviou para Gisele pelo Facebook, e aqui ela descobre que o amigo que a Gisele achou estar morto, o Sam, tá vivo. Sam sendo esse, na verdade, o nome real do Carter. O pessoal se reúne depois da Mark tentar encontrar o pai e os amigos mortos mais cedo, e vão até o endereço do Sam. Lá, eles dizem que sabem como acabar com o feitiço e obrigam a ir até o convento abandonado. Chegando lá, o pessoal começa a preparar o ritual, e quando o Sam, obrigado, tá prestes a começar a recitar as palavras, o local começa a desabar. A entidade o possui e pergunta a Lucas se ele quer verdade o desafio. O Lucas escolhe o desafio e fala para as garotas que vai sair dali porque o desafio é escolher uma das duas para matar. O demônio então o possui por não cumprir o desafio e tenta finalizar elas ele mesmo. Elas conseguem segurar o Lucas possuído e a Olivia aponta a arma pro Sam e o manda cortar a língua para realizar o ritual. Mas o demônio não dá uma pausa não, tá? Ele se solta, finaliza o Sam e depois finaliza o Lucas, restando assim só a talarica e a traidora. A próxima jogada é a Mark. A Olivia manda ela escolher desafio e que confie nela. A Mark faz isso e o desafio é atirar na Olivia. A Olivia fala pra Mark negar e quando ela faz isso, a entidade possui a Mark. A Olivia então dá um jeito da entidade atirar nela, cumprindo assim o desafio. Então a Olivia, dessa vez, faz a pergunta, verdade ou desafio? A entidade então escolhe verdade. A Olivia pergunta como sair do jogo, a entidade diz que é impossível agora que o Sam morreu. O único jeito de sobreviver é colocando mais pessoas para jogar. A Olivia então tem uma ideia, ela grava um vídeo explicando as regras do jogo e pergunta, verdade ou desafio? E posta no YouTube. Vídeo esse que é visto por pessoas do mundo inteiro, dando assim mais tempo para ela tentar encontrar outro meio de acabar com a entidade e fazendo provavelmente centenas de milhares de pessoas morrerem no processo. Eu não sabia que os participantes podiam fazer perguntas para a entidade e nem que um vídeo no YouTube conseguia colocar outras pessoas participando do jogo. E também como é que a entidade manipulou um vídeo do pai da Mark,
que tá acontecendo nesse filme aqui? É muitas perguntas e poucas respostas. Que filmezinho paia, viu? O filme tem nota 5,2 no IMDb e conta com 15% de aprovação dos críticos e 23% de aprovação do público no Rotten. Mas ele foi um grande sucesso comercial. Com um orçamento de 3,5 milhões, o filme arrecadou 95 milhões de bilheteria mundial. Mais um desses filmes de terror que é bem baratinho, mas consegue arrecadar muito dinheiro. Em entrevista ao Variety, o diretor revelou que o filme quase ganhou a continuação, mas por problemas durante a pandemia da Covid, a sequência foi engavetada. O filme ia seguir aquela ideia de A Hora do Pesadelo 7. As pessoas estariam gravando um filme quando a maldição de Verdade do Desafio iria atormentar os atores do próprio filme. É uma ideia interessante? É, mas eu não sei se irá ser muito bem feita usando esse diretor aqui não, tá? Mas bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, comenta, compartilha o vídeo. Finalmente vídeo novo aqui nesse canal. A gente se vê na próxima. Valeu!